Oi, gente, como vocês estão? Pai do Senhor a todos. E hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que Deus dá hoje está em Lucas 9, versículo 47, que fala sobre o maior no reino dos céus. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si. Então, assim, a gente às vezes, e era isso mesmo que eu tava analisando aqui. O ser humano às vezes ele quer ser tanto, né? Maior, superior. O ser humano às vezes se importa com tão pouca coisa, né? E o nosso Deus ele é tão grandioso, tão maravilhoso. A gente se esquece da grandeza do Senhor. E é Ele que manda em todas as coisas, e é Ele que diz quem vai ser grande ou pequeno, quem vai ser. E não é porque a gente é pequeno que a gente é inferior ao grande, não. Porque Deus, cada pessoa tem o seu lugar. Deus nos criou com um propósito. Deus não criou ninguém sem um propósito, sem ter aquele propósito. Mas a gente tem escolhas. A gente pode escolher seguir a vontade de Deus, que consequentemente a gente segue o propósito que Ele quer para as nossas vidas, ou a gente segue a nossa própria vontade. Há caminhos que no coração do homem são caminhos que para ele vai bem, mas Deus sabe que aquele caminho ali vai levar à destruição, né, do homem, da pessoa. Então, Deus nos deu inteligência, nos deu raciocínio. O Senhor, às vezes eu vejo pessoas que queriam ter algo que outras pessoas têm em abundância. E às vezes a pessoa que tem abundância não dá valor ao que tem, porque justamente ela tem abundância, mas Deus nos ensina, né? E tem pessoas que têm pouco e dão valor. Então você vê a diferença entre uma pessoa que é grata a Deus e uma pessoa que acha que conseguiu as coisas pela sua própria mão, pela sua própria força, né? Quando não é assim. Às vezes a gente fica chateada de mal com a vida. Eu mesmo tô com queda de cabelo, então às vezes eu fico chateada. Só que agora eu vi algo, eu pensando, refletindo, eu digo, meu Deus, como às vezes o ser humano é bobo, o ser humano ele se importa com coisas que vão e passam, né? E Deus, ele tá no controle de todas as coisas, né? O Senhor tá no controle de tudo. Às vezes a gente fica chateado por coisas poucas, mas Deus, ele nos supre em algo maior, né? Se a gente tá vivo, é porque foi vontade do Senhor, que a gente tem um propósito. Deus quer que a gente trabalhe para Ele e faça a vontade dEle. Isso é maravilhoso. A gente tem um Deus forte, poderoso, que pode todas as coisas, mas que Ele quer andar com a gente. Ele quer que a gente... Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer falar conosco, né? E a gente se esquece disso. Isso é triste, né? O ser humano, ele quer ser algo maior do que ele deve ser. Então, é triste isso. Às vezes eu fico pensando na grandeza do Senhor, no quanto ele é grande. E aqui essa palavra falou, né? Jesus, ele quer que a gente tenha um coração inocente, tenha uma alma bondosa. Você vê uma criança que ela é inocente, não é maldosa, né? Que ela tá sempre disposta a perdoar. Uma criança sempre está disposta a perdoar. Uma criança sempre está disposta a aprender, a fazer o certo, fazer o correto. Então a gente tira por aí, né? O Senhor Jesus, ele não quer que a gente seja grande aqui na terra. Não que uma pessoa grande aqui na terra não possa conviver com Jesus e ser de Jesus, mas o Senhor quer que a gente faça, que a gente mude vidas de pessoas. Se a gente mudar a vida de uma pessoa,
já valeu a pena a nossa vida, porque é um ser humano, que já vai pelo caminho certo, né? Que não vai pelo caminho errado. Se você mudar a vida da sua família, parabéns. Melhor ainda. Se você mudar a vida de várias pessoas, de milhões de pessoas, melhor ainda. Mas toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. Porque é por meio dele que todas as coisas são feitas, né? Sem o convencimento dele não seria possível, né, a gente convencer ninguém, porque não somos nós que convencemos, mas ele sim. E por meio da palavra dele, né? Por meio dele que somos convencidos, inclusive, né? Para chegar aqui, eu tive que ser convencida por Jesus, né? E foi Jesus quem me convenceu a estar aqui. Então, que a gente coloque o amor de Deus nos corações das pessoas. Às vezes a gente olha e acha que não, toda alma vivente tem importância para Deus, né? Então é isso. Que a gente possa dar valor ao que realmente tem que ser dado valor. Dar graças ao que realmente tem que ser dado graças. Dar graças, tem escrito na palavra de Deus, já um dia desse eu estava lembrando. Dar graças por tudo, né? Por tudo dar graças. Então que a gente aprenda a agradecer ao Senhor por tudo. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, porque o Senhor vê o nosso coração. Então ele quer lapidar o nosso coração e como um oleiro mesmo, né? Molda um barro. Mesmo o oleiro ele fica moldando um barro, mas ele vai e faz outra forma, faz um vaso de um jeito, daqui a pouco ele vai lá e molda, né? Com as mãos, faz outro vaso totalmente diferente, com o mesmo barro, né? Então o Senhor, ele usa essa aqui na Bíblia, né? Deus, ele usa essa comparação, né? Que a gente é como barro, é como vasos, né? De barro, sendo moldados por Deus, né? Realmente, ele nos molda, né? Que a gente coloque Deus sempre em primeiro lugar. A gente não está sozinho, isso é uma palavra que é algo que Deus sempre coloca no coração também, mas às vezes a gente se esquece, né? Mas a gente não está só, a gente sempre tem um Deus que a gente pode conversar, que a gente pode pedir, tirar dúvidas com ele, né? Que a gente não está sozinho. E se a gente for além, né? Abrir os olhos espirituais, a gente sabe que ele está do nosso lado, né? A gente sente a presença dele. Se a gente abrir os nossos olhos espirituais, né? Então, um Deus que fala conosco, que nos quer perto dele, não longe dele. É um Deus fiel, um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que cuida da gente em todos os detalhes da nossa vida. Não é isso? Jesus não é assim? Ele é assim, ele é bondoso, ele é maravilhoso, nosso Deus. E glória a Deus porque a gente serve a ele. Glória a Deus porque a gente tem liberdade de falar sobre ele, por enquanto, né? A gente tem liberdade de ler a palavra, de estar pertinho dele, de orar, de falar do nome de Jesus publicamente. Né? O evangelho, ele não é símbolo, né? A gente não usa símbolos, né? A gente que crê em Deus, que um Deus que não tem imagem, um Deus que a gente sabe que fez o sacrifício da cruz, que é Jesus, mas a gente não tem símbolos, né? A gente não usa símbolos, né? Não tem imagens, não adora imagens. A gente não tem aqueles negócios que o povo tem, que é objeto que nos dá sorte ou nos dá azar. Não tem. A gente não tem isso. Então, que a gente possa colocar Deus no primeiro lugar nas nossas vidas e sempre querer Jesus perto da gente, nos ensinando, porque a gente sempre vai aprender com ele. Porque a gente às vezes lê uma palavra, Deus fala de um jeito ao nosso coração, aí depois de algum tempo, dias, ou até numa hora mesmo a gente lê de novo, Deus já fala de outro jeito. Porque Deus, ele tem um jeito de falar, né, com cada um de nós. É individual, Jesus, ele não conhece de uma forma única, né, como nós realmente somos. Vamos orar, graças na palavra do Senhor de hoje. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Que a tua palavra entre, Senhor, em nossas mentes. Cuida de nós. Dá-nos sabedoria, dá-nos a tua proteção, a tua provisão, Senhor.
no que a gente precisa e faça com que a gente tenha um coração grato, um coração que seja humilde, Senhor, e manso também. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, gente. Até amanhã, se Deus permitir, né? Que a gente busque mais ao Senhor. Que a nossa nação busque mais a Deus. Não só a nossa nação, mas todo mundo, né? Porque é triste você não ter esse Jesus. Como é triste você não ter um Deus tão grandioso e poderoso. O Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. Como é triste a gente ser enganado, viver no mundo da enganação. E quando a gente tem Jesus, a gente sabe da verdade, né? Ele é a verdade. Então, a gente vive bem, mesmo a gente passando por lutas, por provas. Mas, puxa, como é bom ter Jesus. É muito bom, de verdade, é maravilhoso. É algo que é inexplicável. Você não consegue viver sem Jesus, né? Depois, quando você conhece verdadeiramente o Senhor, você vê como é bom tê-lo pertinho da gente. Como é bom, é maravilhoso. Então, essa é a palavra de hoje. Vamos orar. Vamos até amanhã, se Deus permitir. Obrigado, Senhor Jesus, por mais, por tudo. Tu és um Deus forte, um Deus poderoso. Muito obrigado, Senhor. Né? E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui, né? Jesus Cristo te ama muito, muito, muito.